Está começando o Antenados de Sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? No programa de hoje nós vamos debater sobre os assuntos que bombaram no mundo cristão durante a semana. E você é o nosso convidado para debater, concordando ou discordando. Durante o programa nós vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados no geral. Deixa eu lembrar também que nós temos uma novidade, o Facebook do Antenados. Você que já segue o Facebook da Rede Boas Novas e gosta de andar nas redes sociais, vai em facebook.com/antenados no geral, está aparecendo aí na sua tela e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu filmei um videozinho aqui no início do programa, fazemos vídeos também durante os intervalos para você ter sempre um conteúdo exclusivo e inédito do Antenados para acompanhar o dia a dia de como nós gravamos e dos bastidores do programa. Para falar um pouco sobre tudo que aconteceu essa semana e bater um papo daqueles de sexta-feira que a gente sempre faz no Queima-Roupa, recebeu ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio, também dirige o Ministério Casa Capa em Vargem Grande, pastor Joel Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer estar aqui de novo com vocês e espero que nós possamos não debater exatamente, mas conversar a respeito de assuntos que sejam relevantes e promova o crescimento dos nossos. E é até interessante porque esse assunto está muito em voga ainda. A semana está quente, então muita gente lê num site, ou vê uma notícia e às vezes a gente cria opinião em cima do que a gente lê. Mas é muito bom ter homens de Deus debatendo um pouco sobre isso para tentar esclarecer e a pessoa ter talvez aí um pensamento mais crítico sobre os temas da semana. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Vale de Bênçãos, pastor Pablo Queiroz, pastor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os meus colegas. Vai ser um prazer aqui estar com vocês debatendo. Eu quero ser como aquele poeta que disse que queria ser uma poça só para refletir o céu, né? Vamos refletir a Cristo aqui nesse nosso debate saudável. Bem-vindo, Paulo. Também recebo ele que é pastor da Igreja IPAS, em Jacarepaguá, meu amigo Tuca Brandão. Ele é vaso, esse homem. Bem-vindo, Tuca, Antenados na geral, queridão. Obrigado, André. Obrigado aí os amigos que aqui estão. E vamos deixar Deus trabalhar, né? Hoje vai ser bom. Deixa a cebola quicar. Olha, se você quer dar uma renovada no seu vocabulário de verbetes pentecostais, reteté, hoje aqui com o Tuca. Tuca, bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu estou lembrando que numa viagem que eu fiz, eu vi um dicionário. Não existe pentecostal, do reteté? Não, nem nesse aspecto religioso, mas do vocabulário da região, né? Entendi. Porque mais ou menos a gente precisa de quando ele começa a falar. O Tuca consegue fazer uma frase, pastor Joel, de talvez aí uma sentença de 7 ou 13 palavras, só usando terra. Ele terra nessa terra. Esse homem sabe, e cada terra tem a sua conotação aí. Virou verbo. Virou. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado a todos, obrigado André, a toda a equipe Boas Novas. Sempre é um prazer estar aqui, né? Hoje muita vontade, né? Para falar desses temas que a gente entende que são muito pertinentes hoje para o povo cristão. Bem-vindo, meu amigo, ao debate. Hoje você queima pouco aqui, hein? Vai ser. Olha, deixa eu iniciar. Essa é uma notícia que a gente pode ficar 2 blocos falando um pouco sobre ela, porque acho que isso está acontecendo muito no mundo inteiro. Deus, quando Ele quer quebrar paradigmas e mudar coisas, Ele faz do jeito que Ele quiser. E tem uma grande mudança da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, que ela decidiu derrubar há pouco tempo atrás a proibição aos seus líderes de orarem ou falarem em línguas. Na verdade, existia uma medida que estava em voga desde 2015, quando uma diretriz da Junta de Missões Mundiais Americana, da Igreja Batista Americana, proibiu a prática para os missionários. E aí começou com os missionários e foi se espalhando. E a discussão teológica em torno do assunto é antiga, né? E muito controversa entre muitas igrejas protestantes históricas sobre o entendimento do que é a manifestação do dom de línguas, se ela foi limitada aos apóstolos que viveram, né, nos anos posteriores à ascensão de Jesus, enfim. Tem todo esse debate e eu não quero trazer esse debate aqui. O que eu quero trazer aqui, que eu acho fantástico, eu acho que o pastor João pode até começar isso como um representante, um pastor batista, de como é que ele entende essas mudanças. São muitas questões culturais mesmo, não podia, agora pode, era algo que já, na verdade, no Brasil, em muitas igrejas batistas já é uma prática normal, ninguém vê com dificuldade, agora existe aí talvez um reconhecimento da Convenção Batista do Sul, que talvez seja uma das maiores convenções de igrejas evangélicas batistas, é a maior do mundo, e seja se não a maior do mundo, das igrejas evangélicas no mundo inteiro, na verdade, né? E é muito interessante ver essa derrubada, ainda mais lá, que eles são muito fechados em alguns aspectos de usos e costumes e tudo mais, e abrir. Como é que você recebe uma notícia dessa, pastor? E como é que você vê isso no Brasil também acontecendo? Nos Estados Unidos isso já vem acontecendo há alguns anos para cá, no sentido de que há uma liberdade por parte das igrejas. Uma característica da Igreja Batista, André e demais colegas, é a sua autonomia.
Claro que quando você está atrelado a uma convenção, alguns ditames são trazidos e você aceita ou não, participa ou não. Isso talvez explique também muito essa diversidade que a gente tem hoje de igrejas, né? Em relação à prática doutrinária, eu particularmente sempre entendi que essa é uma questão individual, de aceitação ou não, né? Nós estávamos até fora do ar brincando um pouquinho a respeito de alguns detalhes a respeito disso, né? Porque é da minha experimentação. Eu não posso duvidar, e eu nunca duvidei. Eu entendo da experimentação de outro. Como batista, é óbvio que eu tenho um corpo de doutrina que eu aceito, mas em alguns detalhes eu vou divergir. No Brasil, a gente sente o reflexo dessas mudanças também. Hoje você não tem uma diferença de liturgia, praticamente. Por que é que as pessoas, quando chegam às igrejas, elas são aceitas, e essa é uma modalidade que cada vez mais acontece, são aceitas por aclamação? As igrejas geralmente distinguem algumas coisas assim. Foi batizado por imersão? Não interessa de onde veio. Aceitou a nossa prática da igreja local? Estou falando de uma igreja batista. Você é aceito por aclamação. Tá? A questão do batismo não por imersão, por aspersão, por exemplo, aí algumas igrejas batistas ainda dizem, não, você vai precisar ser batizado e não rebatizado. Mas outras nem isso fazem mais questão. Eu acho que é um tempo de cultura nosso, simplificar um pouco, com certeza. Coisa, né? Na verdade, quando o evangelho veio ao Brasil, André, nós fomos aculturados, né? É assim que tem que ser. E as igrejas batistas, eu estou falando como Joel, pessoa, não como a denominação, não posso falar em nome da denominação, mas as igrejas batistas têm as suas práticas particulares, seguindo as orientações dos seus pastores e principalmente a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu acho que muito disso é importante, porque não adianta a gente querer, não, tem que ser assim. Agora, deixe-me dizer também que você continua tendo os radicais, né? E isso não só na denominação batista. Sim, claro. Eu acho que caminha por aí um pouco essa coisa. Não, uma coisa que eu acho muito interessante nessas mudanças até doutrinárias, né? A gente está falando que isso é uma mudança de uma doutrina, que é uma coisa tão simples, não se muda com tanta simplicidade. É que, pelo menos, as igrejas, principalmente a Batista em Volta que estamos debatendo aqui, ela está aberta a isso, não é uma coisa que vai ser fechada para sempre. Claro que é até interessante ver o tempo, porque toda hora tem uns oba-oba também chegando. Se fosse aceitar tudo que todo mundo está praticando, por isso que eu acho assim, eles deram um tempo para entender, para experimentar, para ver se isso não era fogo de palha, para ver se isso era uma moda, né? E já vem com o tempo, de fato, e eu não sei, muitas pessoas levantaram também debate, assim, estão fazendo isso porque estão perdendo membros. Eu não vejo dessa maneira. Porque eu também não vejo dessa maneira, porque assim, a gente pode até ver alguns casos parecidos, porque já existe hoje no Rio de Janeiro, pelo menos, eu já até entrevistei aqui, tipo Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Pentecostal, que às vezes parecia algo ser antônimo, mas não é. A gente estava brincando, eu estava tentando definir o Tuca, você é eu falei, um pentecostal, reformado, arminiano e calvinista. E ele consegue ser... A gente começa a ter um pouco de mesclagem de coisa no Brasil que é diferente. Tu é um cara que passou, tu fala como se fosse um pentecostal, mas você é um calvinista reformado. A igreja que Cristo me alcançou foi pela presbiteriana. Trabalhei lá um bom tempo, né? Tudo que eu aprendi veio de um berço presbiteriano, o pastor Antônio Carlos. Só que o que o pastor falou é uma coisa fundamental. Tem coisas que o presbiteriano, o batista, o pentecostal, ou seja, o arminiano, não provou. Então a gente não pode falar, André, daquilo que a gente não provou. E eu provei de algo que não é fogo de palha. Porque se fosse fogo de palha, pelo tempo, já tinha acabado, né? Então, quando o Espírito Santo ele nos inunda, transforma nosso ser, porque eu acredito que um crente, independente de ele falar em língua ou não, ele tem que ter o seu caráter transformado por Cristo, o nosso mestre. Eu acredito nisso, né? Diante disso tudo que ouvimos aqui. Agora, a minha preocupação nós vamos ali para Corinto, rapidinho. Paulo dizendo, eu prefiro falar em forma que todos entendam, de que ter
uma igreja, todo mundo falando ali, como é que eu vou levar um convidado? Por exemplo, meu pai é ímpio. Eu chego lá, tá todo mundo, e aí? Vai edificar quem? Então, essa é a minha preocupação. Eu sou homem de monte, eu sou homem de fazer jejum, eu sou homem de... Agora mesmo nós estamos fazendo 1 ano direto, todos os dias orando na igreja, fazendo mini vigília toda sexta-feira. Então, eu creio no poder do fogo do Espírito, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus educado. O nosso Deus é um Deus que nos enche a cada um para uma proporção, para um fim. Mas é interessante, você vê, a gente vai, com o tempo, vai moldando o nosso jeito, entendendo coisas. Claro que, para mim, isso é uma grande mudança. Para quem não conhece muitas vezes o que é a estrutura de uma convenção batista do Sul nos Estados Unidos, é um negócio monstruoso. Talvez a maior convenção ou organização eclesiástica do mundo. Eu respeito Mudar muito. uma doutrina dessa, falei, gente, é uma mudança fantástica, né? Isso abre outros horizontes. E como é que vocês enxergam? Deixa eu botar um exemplo no Brasil de coisas que acontecem aqui. Eu falei aqui antes da gente começar. Na morte agora, há pouco tempo, do missionário Davi Miranda, quem já teve contato com a igreja A Deus é Amor, sempre sentiu. A Igreja de Deus é Amor, talvez das neopentecostais, dizem que é neo, outros dizem que é pentecostais, mas é uma das mais fechadas no sentido da doutrina. O negócio deles é a doutrina, eles sempre falam doutrina. E a mulher, ela tem um peso de doutrina, um jugo de doutrina muito forte nessa igreja. E ao falecer o missionário Davi Miranda, quem assume é a esposa dele. Aí eu vejo Deus também mexendo algumas coisas assim, estruturais, do nada. Num local onde a mulher não tinha tanto espaço, não podia fazer quase nada, agora ela que comanda. É interessante a gente ver as mudanças que o tempo vai trazendo para a gente, como Deus vai colocando as coisas em cada lugar. Como é que vocês enxergam também essas pequenas mudanças doutrinárias que fazem uma grande diferença no fim das contas? André, eu venho de família batista, né? Eu fui ordenado pela Convenção Batista, pastor. Meu pai é pastor batista, meu avô foi professor do Batista do Sul, fundou algumas PIBs no Rio de Janeiro. De uma linhagem... Eu venho dessa linhagem. Quando eu decidi estabelecer o Aviva-me, que é a Aviva-me Church, a nossa igreja, ela não partiu de nenhuma divisão em termos de princípio doutrinário, né? Ela partiu de uma visão de Deus realmente, assim, um direcionamento. Quando eu ouço essa notícia, a Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, atualizando alguns princípios, porque para mim a atualização, né, como foi discutido aqui, abriu-se, né, a mentalidade para um novo tempo. E eu olho para o Brasil, e eu sempre gosto de falar que o Evangelho no Brasil ele é atual, né, novo. A gente hoje vive uma diversidade de igrejas, de ministérios, de formas, de usos e costumes ainda por conta de nós termos 100 e poucos anos, né, de evangelho no Brasil. Então, eu acredito que a gente está vivendo um tempo onde essas atualizações elas vão ser muito comuns ainda e num nível muito maior, até por conta de muitas pressões que hoje nós vivemos, até por conta da política, que tenta inserir um modelo também religioso que quase que a gente é obrigado a aceitar, né? E eu acredito que essas atualizações elas fazem parte desse processo, né, de expansão do Evangelho. Hoje nós temos igrejas batistas que elas respaldam até o meio pentecostal pela sua forma de ser, sendo batista, sendo denominacional, né? Você tem uma coisa, só um instantinho, pastor. Você tem uma coisa numa igreja batista grande, por exemplo, como é a Igreja Batista do Recreio, que tem 4.600 membros. Você convive com grupos originários, né, de outras igrejas. As pessoas que vêm da Assembleia de Deus, vêm da Igreja Presbiteriana, né? E elas não deixam automaticamente as suas práticas. Não. Elas apenas aprendem a conviver naquele ambiente em que se faz ou não determinada coisa. E hoje não tem realmente tanta diferença assim. Eu continuo pisando no aspecto de que essas experimentações em termos da presença do Espírito Santo na nossa vida, elas sempre são individuais, a partir principalmente da nossa conversão, que é a obra do Espírito Santo. Deixa para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero continuar nesse tema que eu acho fantástico, que eu vou uma milha a mais em cima dele, já deixando um pouco de lado o debate sobre a Igreja Batista, mas falando ainda sobre a atualização, repensando doutrina. Uma reforma. Qual é o
perigo também, porque eu acho que tem um outro lado, tem um perigo. Não, porque reforma é um negócio mais profundo, mas uma vez eu estava estudando sobre por ser assembleiano, e meu pai é pastor né, hoje da Igreja Mãe, a gente é muito ligado na história pentecostal, que a gente entende que no Brasil, pelo menos, começou através da Assembleia de Deus. Mas eu vi um documentário em inglês, mas eu não lembro de quem foi o autor, que ele estava fazendo um estudo profundo do pentecostalismo no mundo, de como isso se espalhou, ele pegando, talvez iniciando desde dos grandes avivamentos de Azusa, alguma coisa que aconteceu em Chicago e também em outros lugares no Canadá, e como isso, qual é a expressão pentecostal no mundo. No Brasil, eu vi, de fato, ele botava alguns filmes, algumas coisas preocupantes para mim. Por exemplo, ele fala, olha, como é uma questão muito cultural, ela se aproxima muito da cultura do que já é local. Então, ele comparou um pouco o pentecostalismo, olha que coisa perigosa, mas com um pouco da prática de quando você olha, das religiões afros. Porque no Brasil tem muito, e é muito parecido, porque se você vai para Coreia do Sul, onde também tem uma grande igreja pentecostal, falam em línguas do mesmo jeito, mas as expressões corporais são nitidamente diferentes pela cultura, porque qual é o perigo também a gente enxerga disso de sai de lá, mas não esquece um pouco a prática. O cara vai, eu sou assembleano, vou para Batista, dou meu glória a Deus. E um cara que veio da Ubanda e veio para uma igreja pentecostal, só vai mudar o que linguagem, mas as expressões corporais continuam a mesma. Qual é o perigo qual é o cuidado que tem que ter nisso aí? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.